Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. Já vou deixar avisado que amanhã não, né? O meu próximo programa, que provavelmente vai ser 2 ou 3 dias depois deste daqui ter sido lançado, eu vou fazer daí o programa sobre o assunto de pornografia, que eu já vinha, né, deixando avisado que faria em algum momento. Recentemente eu fechei 2 meses sem pornografia, daí agora eu quero dar uma opinião de quem está afastado dessas coisas também, para poder ser mais assim, como posso dizer assim, abrangente no que eu tenho para falar sobre esse assunto, né? Mas no programa de hoje eu vou falar então primeiramente sobre música, né? Porque fazia 2 dias que eu não falava de música, agora eu vou falar de música de novo. E a música que eu separei para falar hoje também tem tudo a ver com a história do meu livro, né? A franquia Lágrimas Negras do Submundo, que eu estou criando. Atualmente eu trabalho no 3º livro dessa série. Os 2 primeiros já podem ser adquiridos por vocês, né? Se vocês seguirem minha página lá no Facebook, procura Lágrimas Negras do Submundo, ou simplesmente no Instagram, @rcpautor, lá na minha bio também tem um link que te leva para um site onde tu pode adquirir os meus 2 primeiros livros em formato digital, que por enquanto é isso aí que tá tendo, né? Então, mas primeiro vamos falar dessa música e depois vamos falar o que ela tem a ver com a minha história, né? Que basicamente é uma música chamada Red Eyed Friend. Red Eyed Friend quer dizer amigo de olho vermelho, né? Só que não tá falando de alguém chapado, não. Já vou deixar bem claro que é uma coisa, assim, realmente uma referência a provavelmente uma entidade demoníaca. Provavelmente não, né? Claramente uma entidade demoníaca, mas tu pode levar para um lado metafórico. Só que eu aproveitei que a minha história lida com monstros e demônios, esse tipo de coisa, e transformei ela num combustível para criar um personagem, assim, realmente tratando essa letra de um ponto de vista, assim, literal, né? E ainda por cima também tem a ver com uma figura de um amigo meu, que hoje em dia já faz alguns anos que eu não tenho contato com esse amigo, porque ele namora mais aqui em Porto Alegre, né? Mas é um amigo meu que, por algum motivo, eu achava que dava para associar coisas a respeito dessa figura com a letra dessa música e tudo mais, né? Então vamos lá, primeiro também vamos falar o nome da banda que tá por trás dessa música, é uma banda chamada Sonic Syndicate, a banda que eu gosto bastante até, tipo, como sempre, os álbuns mais antigos deles ali, sabe? Eu não sei exatamente quando que a banda é formada, mas ela é uma banda do começo dos anos 2000. Eu não sei se eles ainda fazem música até hoje em dia, mas o último disco que eu conheci dessa banda deve ter sido de 2012, mais ou menos. E bem dizer, os primeiros 2 ou 3 discos da banda são meus favoritos, depois isso foi diminuindo um pouco, e depois eu parei de acompanhar. Mas essa música que eu gosto bastante, ela é do 3º disco deles, se eu não me engano, né? Deixa eu conferir aqui o nome do álbum, só. Love and Other Disasters, né? Eu acho que é o 3º disco da banda, lá por 2008, né? E, né, essa banda daí, o gênero musical dela, ela mistura 2 gêneros que eu gosto bastante e ela é uma combinação bem específica desses 2 gêneros, sabe? Que é o metalcore e o melodic death metal, sabe? O melodeath, que as pessoas também abreviam. Metalcore, já falei um pouco, né? É um gênero que é derivado do thrash, é derivado do heavy metal, só que ele traz pegadas do hardcore e tudo mais. Foi feito principalmente por músicos jovens ali do final dos anos 90, começo dos anos 2000, incorporava solos de guitarra, bateria pesada e frenética, gritos e letras de variadas, geralmente tratando sobre questões emocionais, mas não unicamente, mas muitas vezes carregada com sentimentos assim, de raiva, frustração, esse tipo de coisa que era marcado por essas bandas que tinham um som mais pesado, agressivo, esse tipo de coisa, né? E daí o melodic death metal daí é um gênero que existe em sua maioria, tipo, o metalcore é um gênero em sua maioria norte-americano, né? Feito principalmente por bandas de gente que nos lados dos Estados Unidos, Canadá, e já o melodeath, né? O melodic death metal é um gênero predominantemente europeu, sabe? Feito geralmente por bandas escandinavas, dessas terras frias, por exemplo, e ele é um subgênero death metal, né? O death metal basicamente também, tipo, eu não sou especialista, né, mas comparação, assim, do death black metal, só que o black metal geralmente tem mais, assim, uma letra mais específica, com uma questão, assim, de não necessariamente falar coisas satanistas, coisas do tipo, mas tem todo um caráter, assim, sombrio, ocultista, sabe, sobrenatural também na letra do black metal, por isso que tem esse termo black. Já o death, ele é basicamente, assim, uma coisa mais, assim, do emocional mesmo, assim, tá, é como se fosse líricas que tu veria em músicas de emo, assim, também, até músicas emotivas tu vê em vários gêneros, né? O trap tem bastante letra emotiva, o reggae tem muita letra sobre coisas tristes, assim, por exemplo, só que o death metal também traz uma carga pesada, então, né, ele é um black metal que fala mais dos sentimentos, digamos assim, falando de uma forma simplista, né? E o melodeath, então, eu gosto muito mais de melodic death metal do que death metal normal, porque o melodic ele incorpora daí já o som melódico como, né,
vocês devem estar imaginando. Que basicamente tem bastante teclado, tem umas partes assim sinfônicas que normalmente tu não escuta no death metal, que pra mim dá uma quebra legal no ritmo que costuma ser bem pesado, tanto os riffs de guitarra quanto a bateria, e como também o jeito do vocalista gritar costuma ser com gutural, né? No death metal e no melodeath. Aí tu traz o tecladinho, tu traz essa pegada mais do melódico, dá uma quebrada, dá um contraste que pra mim fica interessante. Então essa banda, o Sonic Syndicate, ele mistura principalmente o metalcore com o melodeath, né? Que são dois gêneros que têm coisas em comum, mas eles não são necessariamente parecidos, né? Mas os dois buscam sua agressividade às suas maneiras, os dois buscam falar de sentimentos às suas maneiras, né? Só que daí também tem todo o lado melódico, né? Que não é muito comum no metalcore. É basicamente um metalcore com um teclado, mas também é uma tentativa de simplificar. Mas basicamente quem conhece metalcore, quem conhece melodic death metal, tu vai ver que essa banda Sonic Syndicate traz bastante essas duas coisas, assim, tu consegue ouvir e falar, isso aqui parece uma banda de metalcore, isso aqui parece uma banda de melodeath, né? E essa música também, ela traz, essa música que eu vou compartilhar a letra com vocês e ler a letra pra vocês, tem bastante disso, né? Que, né, o nome da música é Red Eyed Friend, né, quer dizer meu amigo de olhos vermelhos. Isso daí é uma referência que eu falei, uma entidade provavelmente demoníaca, né? E pra mim é muito difícil eu ouvir essa expressão olhos vermelhos e não pensar, tipo, penso em maconha também, mas não, antes de pensar em maconha, ainda penso em quê? Penso num personagem do anime e do mangá e do card game de Yu-Gi-Oh!, que é o dragão de olhos vermelhos, sabe? Então, a primeiríssima vez, antes de ouvir essa música, quando eu vi o nome da faixa, eu ia escutar ela, eu falei, Red Eyed Friend, meu amigo de olhos vermelhos, já me lembrei direto do dragão negro de olhos vermelhos, né? E essa banda aqui, ela tem esse caráter, assim, de fazer analogias com seres, assim, demoníacos e sobrenaturais na maioria das músicas deles. Até músicas deles que são baladas românticas, tem algumas frases soltas que falam sobre isso. Então, dá pra ver que é realmente algum tipo, assim, de tema recorrente que eles gostam de trabalhar no imaginário da banda, sabe? Então, vamos lá, vamos ler a letra primeiro antes de falar o que ela tem exatamente a ver com a minha história e falar mais ou menos sobre o personagem que ela me inspirou a colocar no meu enredo. Não. Então, a letra começa assim: milhões de anos de evolução e ainda não estamos perto da perfeição. Deus, quanto mais tempo você vai precisar? Porque eu estou ficando impaciente. Então ele já começa com uma pegada assim, bem assim, crítica, né? Com uma quase de heresia, não necessariamente, mas tu já vê que é alguém que está fazendo uma metáfora muito grande sobre a existência, sabe? Milhões de anos de evolução, ainda não estamos perto da perfeição. Deus, quanto tempo mais você vai precisar? Porque eu estou ficando impaciente, né? Então... E também, tipo, instrumentalmente eu gosto bastante. Tipo, essa música que eu não posso recomendar pra quase ninguém da minha audiência, eu imagino. Porque, não porque eu acho ela ruim, eu acho ela boa, mas ela realmente, ela é bem gritada, quase que o puteiro berrada, e um instrumental, tipo, que não tem muita, assim, beleza. Ela é bem agressiva, sabe? Eu gosto da intro dela, que começa só com... principalmente focada na bateria, depois daí e um pouco de guitarra, e depois entra o teclado para dar uma suavizada, mas depois que entra o vocal é berro, 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 berro. Essa música só não é gritada no refrão, né? Mas essa parte que toda assim, ela foi cantada em gritos, né, pelo vocalista. São dois vocalistas que essa banda tem, um faz scream e o outro canta com o vocal limpo, né? E depois que ele cantou aquela primeira parte dessa estrofe, ele continua assim: libere o material, ou libere a fonte, sabe? Release the source, né? Me libere o material, me libere a fonte para eu encontrar um jeito de alterar meu DNA. É como se alguém quisesse realmente acelerar a própria evolução, digamos assim, sabe? Considerando o que foi dito antes disso. Depois ele fala assim: eu estou de olho em você, grandão. Imagino que o grandão pode ser provavelmente Deus, porque ele tinha acabado de falar de Deus antes, ou até imagino que pode também ser o amigo dele de olhos vermelhos, né? Que logo logo ele vai falar sobre essa figura. Né? Mas depois ele fala assim: estou de olho em você, grandão, porque eu estou ficando impaciente, né? Então... corrobora essa história de que, seja lá quem falaria essas palavras aqui, não é um ser humano que tu pensa assim, nossa, esse cara é um ser humano padrão da sociedade, sabe? É um cara meio perturbadinho das ideias logo de cara, né? Depois ele canta a pré-estrofe da música, que é quando ele fala do amigo dele de olhos vermelhos, que ele canta assim, também gritando, também berrando, ele fala assim: meu amigo de olhos vermelhos, está na hora de nós separarmos o nosso caminho, sabe? Está na hora de nós seguirmos em caminhos diferentes. Depois ele repete: meu amigo de olhos vermelhos, não se esqueça de escrever pra mim, né? Escrever uma carta, digamos assim, sabe? E depois ele canta o refrão, que daí é outro cara que canta com vocal limpo, na verdade, que daí ele canta assim:
Por que o demônio na minha cabeça simplesmente não pode me ajudar? Volte aqui e queime esses sentimentos dolorosos, como você costumava fazer antes. E daí depois a voz gritada daí do outro vocalista repete, como você costumava fazer antes, né? Aí rola um curto trecho assim instrumental de novo com a bateria pá, 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 pá. Realmente queria falar essa música que ela é bem agressiva, sabe? Eu não vou dizer que ela é tão pesada em questão de como os instrumentos são afinados, mas é que ela é muito cheia de pancadaria o tempo inteiro, sabe? E depois a próxima estrofe ele canta assim: você bloqueou tudo o que eu sentia. Foi um instrumento para desligar o meu coração. A voz dentro da minha cabeça apagou os meus sentimentos, né? Aí tu pode realmente fazer uma analogia mais aprofundada com um negócio tipo depressão, desejos suicidas e coisas desse tipo, tudo mais, né? Mas pro caráter da minha história, eu preferi deixar de uma maneira literal de ser um demônio que acompanha alguém. Mas com certeza dá pra te trazer essa música pra um lado mais, assim, interpretativo e menos literal da parada, né? Que pode ser realmente a intenção da banda, mas no meu caso eu prefiro usar como combustível para uma obra de ficção, né? Então, a voz dentro da minha cabeça apagou os meus sentimentos, ou desligou os meus sentimentos. Depois ele começa a repetir, daí a próxima estrofe ele repete duas frases seguidas, que é, primeiro ele grita, venha apagar os meus sentimentos, venha me fazer vazio pelo lado de dentro. Venha apagar os meus sentimentos, venha me fazer vazio pelo lado de dentro. Mais uma vez é gritado, né? Scream é gutural. Depois ele repete o refrão em vocal limpo com outro vocalista. Por que o demônio da minha cabeça não pode simplesmente me ajudar? Volte aqui e queime esses sentimentos dolorosos, como você costumava fazer antes. Aí depois, assim, ele vem assim... Ele vai transicionar para uma bridge, né? Para aquela parte que muda o ritmo, ela vai ficar... É a única parte da música agora, ela vai se manter, tipo assim, 1 minuto e meio mais suave, né? Ela não é uma música muito longa, ela tem, tipo assim, 4 minutos e 40, se não me engano, né? 4:43. Então, 1 minuto e meio agora ela vai ficar mais tranquila. Primeiro ela diminui a velocidade para chegar no bridge, que ele vai cantar assim, sabe? E ele muda bastante. Aqui nessa hora a bateria finalmente se acalma, a guitarra e... o teclado começa a se harmonizar para fazer um som realmente mais relaxante, sabe? E daí a bridge também é cantada com vocal limpo. Que o cara canta bem assim: eu não consigo fazer tudo isso sozinho, sabe? Eu não consigo fazer tudo sozinho. Eu estou completamente incompleto. Eu não consigo travar essa batalha sozinho. Você me tornou forte quando eu era fraco. Então parece que ele está tendo realmente uma conversa com esse demônio que, pelo que tu entende, acompanhava ele, depois se afastou dele e agora ele quer se reconciliar com essa entidade maligna de olhos vermelhos que acompanha com ele, sabe? Que acompanha ele e tal. Porque, né, todas essas frases dele dizem isso, né? E depois ele... Na verdade, depois daí continua o instrumental, na verdade vira um verdadeiro solo, sabe? O solo de guitarra bem maneiro, bem gostoso, bem relaxante, que eu disse, assim, 1 minuto e meio que tem nesse momento da bridge, é a única parte da música que ela te dá uma trégua, assim. E depois daí ele volta, a bridge vai acabar e vai voltar com a bateria que foi lá no começo, e vai voltar daí pro padrão de velocidade, de ritmo que essa música tem normalmente, e daí a letra volta a ser cantada da seguinte forma, de novo com o vocalista que faz os gritos, né, que faz o scream, ele canta assim: meu amigo de olhos vermelhos, está na hora da gente separar nossos caminhos. Basicamente ele tá repetindo o pré-refrão, né, que na verdade ele só tinha cantado na primeira vez e agora nesse momento, que é o pré-refrão. Enfim, tá na hora de separar nossos caminhos, meu amigo de olhos vermelhos, não se esqueça de me escrever. Aí ele vai pro refrão: por que esse demônio na minha cabeça não pode simplesmente me ajudar? Volte aqui e queime esses sentimentos dolorosos, como você costumava fazer antes. Só que daí depois ele canta algumas frases gritadas para finalizar a música mesmo, que na verdade é um vocal duplo, sabe? Os dois vocalistas cantando junto, e algumas partes da frase tu escuta berrando, outras partes tu escuta limpa, que é as frases até o final que eles cantam assim: meu amigo de olhos vermelhos, aonde você está agora? Meu amigo de olhos vermelhos, eu sinto tanto a sua falta. Meu amigo de olhos vermelhos, eu estarei esperando por você aonde você está agora, né? A última frase da música é essa: Where are you now? E é isso aí, essa é a música. Como eu disse, eu gosto bastante dela, mas eu realmente acho que não é uma música pra qualquer gente, pra qualquer pessoa, nem pras pessoas que gostam de rock e de metal, porque ela é bem assim, ela é bem agressiva, ela é bem suja, digamos assim, sabe? Não é uma música que pra quem gosta de músicas assim,
né, que tu consegue decifrar claramente o que está sendo dito e até o que está sendo tocado, essa música não é a melhor recomendada. Mas para quem não se importa de ouvir uma música que, tipo assim, realmente para mim o valor que eu tenho dela é a parte da lírica, que em questão de letra eu acho que é uma letra muito foda, sabe? Eu acho que essa banda consegue ter letras boas porque eles recorrem para uns temas, assim, mais, assim, particulares deles, mais pessoais, sabe? Tem uns arquétipos específicos de palavras e de até uma de criação criativa, o imaginário, os termos que eles vão usar, as expressões, os sentimentos que eles vão abordar, realmente eu acho que essa banda consegue ter um grau de originalidade bacana, apesar do som deles não ser tão original assim, liricamente eu acho que é uma banda bem original até, sabe? E, além disso, eu também gosto dessa música no questão assim, do famoso feeling, sabe? Eu acho que é uma música que ela fala de sentimentos ruins, sentimentos pesados, e tu consegue sentir um fator, assim, unnerving, sabe? É uma coisa assim, como é que é o termo, assim, desconforto, sabe? Desconforto. O vocalista parece que ele tá querendo te fazer sentir, emanar, sabe? Ele tá propagando sentimentos assim de desconforto. O instrumental colabora com essa narrativa e a letra também é sobre isso, sabe? Que nem eu falei, a pessoa pode associar de uma maneira metafórica, trazer para questões de doenças mentais, doenças psicológicas, ou no mínimo coisas como depressão, né? E tal. É que dá pra falar sobre esquizofrenia também, porque ele tá falando de um demônio, de uma entidade, de que ele se relaciona, dá pra ir pra essas coisas mais específicas ainda, e não só um sentimento, mas sim algo que tu enxerga e que tu ouve. Mas dá pra te então fazer essas associações. Eu não acho que seja impossível, que seja forçação de barra interpretar essa letra dessa forma. Mas eu, desde a primeira vez que eu tava lendo ela, eu tava realmente refletindo sobre um ponto de vista, assim, bem literal, imaginando alguém que tem essas conversas dessa música, entendeu? Alguém realmente dialogando com um ser que ele define como um amigo dele de olhos vermelhos e que é um demônio que dá pra te ver que tem uma relação, assim, digamos assim, de... que, apesar dele mesmo saber que é uma coisa ruim, entendeu? Como nas frases que ele diz que ele quer se separar, mas dá pra ver que ele gostava do fato de que aquele demônio anestesiava sensações dentro dele, sabe? É o que o refrão basicamente diz ali. Porque você não pode voltar aqui e queimar esses sentimentos dolorosos como você fazia antes, né? Então tudo isso daí pra mim me dava imagens bem específicas do que eu queria fazer, criar. E que nem eu falei, também eu associei com um amigo meu a níveis pessoais, sabe? Por quê? Porque era um amigo meu que ele tinha alguns sonhos com um caráter, assim, pra mim sendo espiritualizado, os sonhos que ele me contava pareciam realmente, assim, de coisas ruins, entendeu? Talvez até entidades, seres ruins se comunicando com ele até, sabe? Porque, pelas descrições dos sonhos que ele me dava, não era difícil para mim ter esse tipo de ideia, sabe? E também, assim, várias questões como... Eu achava que esse meu amigo era depressivo. Tipo, não vou dizer que eu achava, eu tinha certeza que ele era depressivo por várias questões, assim, do comportamento dele, sabe? Da rotina que ele teve, da vida que ele tinha. Realmente era uma pessoa que não tava com uma vida muito saudável e tudo mais. E... né, eu tinha essas concepções, eu enxergava ele como alguém que talvez tivesse acompanhado, não especificamente por um demônio e tal, né, mas... E também tem outra questão que esse meu amigo especificamente, ele também jogava card games e ele tinha assim um fascínio por dragões, sabe, tanto no Magic quanto no Yu-Gi-Oh! E no Yu-Gi-Oh! Especificamente o dragão negro de olhos vermelhos, sabe, era a carta assim dele favorita, era a carta de estimação dele era a família dos dragões de olho vermelho, por causa que, pra quem joga Yu-Gi-Oh! Sabe que existem vários e vários dragões de olho vermelho, não necessariamente só aquele que o Joey utilizava no anime. Existem várias criaturas que fazem parte desse arquétipo, né, que é assim que se fala no Yu-Gi-Oh! Então, eu acho que foi natural que essas coisas se convergiam, sabe? Porque sempre que eu pensava no dragão negro de olhos vermelhos, eu pensava nesse meu amigo, aí essa música falava de um amigo de olhos vermelhos, que não falava em momento nenhum de dragão, entendeu? Mas falava de queimar, então falando de queimar tu já pensa em dragão, porque quem toca fogo nas coisas é dragão. Então, eu acredito que tem assim, eu não tô... acho que vocês, mesmo vocês não sendo eu, vocês estão conseguindo ver os pontos de ligação que eu fazia na minha mente e por que tudo isso me levou para criar um tipo de personagem específico que começou a fazer parte da minha história a partir do meu segundo livro. Na verdade, eu já tinha idealizado ele a partir do meu primeiro livro, mas no primeiro livro ele realmente, assim, ele não aparece diretamente, sabe? Eu relato eventos que são, tipo assim, derivados de coisas que esse personagem fez, só que no primeiro livro realmente ninguém coloca os olhos nele e nem sabe que existe essa figura que eu vou descrever aqui pra vocês agora. Por quê? Porque daí eu posso fazer um merchandising da minha história, posso vender alguns pontos interessantes, vai ter um pouco de spoiler, mas é aqueles spoilers que eu acredito que servem para atiçar a curiosidade de um possível leitor aí, né?
Então, no primeiro livro só existe esse personagem numa questão conceitual. Aí no segundo livro ele realmente aparece na história, e ele é um personagem que ele foi criado daí, inspirado nessa música, inspirado também parcialmente nesse meu amigo, e na história do meu livro, então, tá rolando aquele processo assim, né, de apocalipse sobrenatural, sabe? Monstros e demônios invadiram a Terra, agora eles podem se materializar, ter carne e osso para matar seres humanos e tentar dominar o planeta, sabe? Se tornarem os donos do nosso mundo, digamos assim, né? E a maioria dos personagens seres humanos que participam desse roteiro, desse enredo, são seres humanos mágicos que eles são acompanhados por elementais, né? Elementais são entidades sobrenaturais, paranormais, que viviam aqui no nosso mundo no plano espiritual, e daí conforme os demônios invadiram a Terra, eles fizeram que aumentasse muito uma energia mágica que na minha história eu chamo de astral, e aumentando esse grande mundo, essa grande quantidade de astral no ar, digamos assim, e estreitando a barreira entre os mundos, entendeu? Fez com que os elementais pudessem participar das lutas de um modo assim que eles fornecem aos seres humanos a capacidade de fazer coisas que normalmente eles não poderiam, sabe? Existe o astral, que é essa energia mágica que permite que os seres humanos realizem coisas mágicas, entendeu? E os elementais estarem ali é como se contribuíssem para eles fazerem coisas específicas, sabe? Então, a maioria dos personagens da minha história, os humanos, no caso, que vão interagir com os monstros e demônios, eles não são seres humanos ordinários, eles têm capacidades sobrenaturais, são super-heróis, se assim tu preferir, personagens de anime, personagens de mangá, personagens de quadrinhos, algo nessa linha, sabe? Os elementalistas da minha história. Então, foi divertido criar esse personagem daí, porque ele é algo diferente, entendeu? Ele realmente é um ser humano que é acompanhado por um demônio, e nisso ele é o único no meu universo até então, sabe? Os demônios da minha história, eles não são entidades que eles pegam assim e eles te possuem teu corpo, sabe? Que nem a gente vê no filme de Hollywood. Os demônios da minha história, eles têm carne e osso porque foi um bagulho mágico que aconteceu, sabe? Agora os demônios podem andar aqui e eles têm poderes também sobrenaturais, eles fazem coisas que eu e tu não podemos fazer. Então os demônios do meu universo, da minha história, não precisam, sabe, desse recurso, dessa ferramenta. Só que daí eu vou criar toda uma história, todo um background desse personagem, que ele é um ser humano que, antes de começar esse processo da invasão na Terra, ele já tinha uma relação de codependência com um demônio específico que terá olhos vermelhos, e ele vai aparecer com uma característica meio draconiana, porque eu quero me inspirar, assim, no dragão negro de olhos vermelhos, sabe? Vai ser uma entidade, um demônio, sabe? Na prática ele é um demônio, só que ele vai ter um aspecto de dragão, sabe? Quando tu olhar pra ele, tu vai pensar num dragão, ele vai ter olhos vermelhos e tudo mais. Então essa vai ser a relação desse personagem, sabe? Ele é um ser humano que ele já vai ter todo o seu background de ser um cara que tava depressivo e tudo mais, que ele já tava, tipo assim, na fossa emocional há muito tempo, muito antes de acontecer esse processo de começar o fim do mundo, entendeu? E ele era literalmente assombrado por um demônio de olhos vermelhos, só que ele não, tipo, esse demônio, ele tava, tipo, ele conseguia afetar esse rapaz, mas afetar de uma maneira, assim, basicamente, assim... Eu não vou dizer que é que nem eu acredito que seja assim na vida real, porque eu não tenho tantas concepções assim de como é que seria um demônio real, se é que existe tal criatura, tal força, mas eu quero dizer que antes de rolar o processo chamado de Elo, que é quando os demônios puderam criar carne e osso e andar pelo planeta Terra, sabe? Na história do meu livro existia um plano espiritual, só que eles eram meio que distantes. Então naquela época, o único jeito que o único jeito que um demônio podia atrapalhar a vida de um ser humano era no campo assim da energia, sabe? O demônio não poderia tocar no corpo desse rapaz, mas podia visitar ele em sonhos, podia ficar na volta dele, na casa dele, sabe, no quarto dele, sugando ele, drenando ele, deixando ele fraco, deixando ele depressivo, que é basicamente isso que eu quis dizer, que eu acredito que essa é a versão realista de um demônio, sabe? Pode não ser um demônio, pode ser um espírito ruim, um espírito maligno, mas é isso que eu acho que um demônio pode fazer contigo na vida real, digamos assim, sabe? Ele pode enfim, ele pode te marcar, ele pode te acompanhar, ele pode te sugar, ele pode te drenar, ele pode evitar buscar ajuda, evitar mudar a tua rotina e ficar num loop só de dor, sofrimento, remoendo sentimentos ruins e nem entender por que tu não consegue reagir, sabe? É isso que eu acredito que uma entidade maligna pode fazer. Então era isso que esse demônio fazia com esse rapaz. Só que é que tá, esse demônio já estava fazendo isso há tanto tempo e ele é uma entidade que, tipo assim... Na minha história, esse demônio que acompanha ele vai ter um nome específico, só que eu ainda não batizei ele, porque as pessoas ainda não sabem muito dele, sabe? Ele ainda é um mistério. Esse rapaz daí é um personagem que até agora, no universo da minha história, os protagonistas não sabem tanta coisa quanto eu sei, sabe? As pessoas ainda não sabem muito bem por que ele é diferente. A única coisa que sabem é que ele não é acompanhado por elemental, porque os elementais são seres assim...
não necessariamente de luz, mas eles são no mínimo assim neutros, alguma força da natureza, sabe? E agora, essa entidade que acompanha esse rapaz é legitimamente ruim. Desde a primeira vez que os personagens da minha história conheceram esse maluco, viram que ele não é uma pessoa do bem e que ele é acompanhado por uma criatura que não é boa também, sabe? Então, só que ninguém entendeu muito bem o que estava acontecendo, porque, tipo assim, por que um demônio tá com um rapaz ainda, sabe? Tipo, por que esse demônio não matou esse guri e tá simplesmente fazendo as barbaridades que os demônios estão fazendo na Terra? O que tá rolando ali? E basicamente é um negócio de codependência, entendeu? O demônio se acostumou a observar o rapaz e ele adquiriu daí um sentimento assim, de vínculo, sabe? E daí quando rolou o elo, quando rolou esse processo assim de agora os demônios podem andar na Terra de forma física, que era um negócio que esse demônio nunca imaginou que ia acontecer, sabe? Ele estava mais preocupado em ficar assombrando esse menino daí que ele já estava assombrando há anos e anos e anos, sabe? Que daí quando ele soube, tá, peraí, agora eu posso aparecer aqui, eu posso me manifestar, eu posso lutar com as minhas próprias mãos, eu posso atacar seres humanos, matar eles, e daí mesmo que ele tinha essa liberdade, em vez dele ir viver essa vida de liberdade, a coisa que ele decidiu fazer, tipo assim, tá, agora que eu, tipo, ele recompensou o moleque, digamos assim, entendeu? De uma maneira que ele falou assim, então quer saber o seguinte, como eles não têm, tipo assim, não é como se realmente tivesse um diálogo até esse momento da história, sabe? É simplesmente uma relação que aconteceu naturalmente, sabe? O demônio não reconhece que ele gosta do rapaz, mas ele se acostumou a ter aquele guri na vida dele. E quando ele soube que ele poderia interagir com aquele rapaz, ao invés dele matar o guri, ele falou, quer saber, então, basicamente, usa os meus poderes pra ti, entendeu? Esse demônio adquiriu uma relação de ser quase que o elemental desse rapaz, sabe? Ele tá fazendo por esse rapaz daí o que os elementais estão fazendo pros outros personagens da minha história. Só que isso daí é muito diferente. Em primeiro lugar, o rapaz daí ele vai ter toda essa questão assim, ele vai ter toda essa... o discurso que ele vai ter no roteiro da história, quando ele aparecer e falar as opiniões dele, é muito parecido com um personagem dessa música daí que eu li pra vocês agora há pouco. Por quê? Pensa que é um cara que ele tava... usem empatia pra imaginar um cenário que nunca vai acontecer. Mas imagina que tem um cara fudido, frustrado, sabe? Tu tava anos e anos assim, desempregado, sem ter relacionamentos amorosos, sem ter assim... Tu era um cara que, do nosso padrão de hoje em dia, assim, do mundo real, a gente olha pra aquele cara e vê que ele é um pobre coitado. Tu pensa, putz, sabe? Cara que tá muito, muito mal ali. Sabe que ele deve ser desequilibrado emocionalmente e tudo mais. O cara tinha uma vida miserável antes de começar o fim do mundo, digamos assim. Só que daí começou o fim do mundo, e daí em vez dele simplesmente morrer, sabe? Inclusive vai ter, assim, um dia vai ter essa revelação da primeira vez que rolou esse contato entre eles, sabe? Tipo aqueles flashbacks que tu vê assim nas histórias, pra te ver assim, a primeira vez que esses dois personagens interagiram, que basicamente tava um monte de bicho chegando pra matar, assim, lobisomens, monstros menores, assim, tava invadindo a cidade e iam matar esse rapaz daí, e daí quando ele tava, tipo assim, bom, vou morrer, e eu tô, de certa forma, eu tô muito feliz de estar morrendo, porque, tipo assim, eu já tava, muito antes de começar o fim do mundo, eu já tava querendo morrer, sabe? O cara pensa assim na cabeça dele. Só que daí, em vez dele simplesmente morrer, o demônio aparece, mata todos os outros demônios na volta, sabe? Arregaça todo mundo, olha pra ele e fala assim, não, agora tu não vai morrer. Eu não quero que tu morra. Eu não vou te dar esse direito, digamos. Mas eu vou ficar do teu lado e agora tu vai ser o brabão da porra toda. E o demônio vai, em vez de sugar ele, drenar ele, vai começar a empoderar ele. Mas empoderar de uma maneira demoníaca, entendeu? Então, ele vai estar tipo assim, cara, agora eu sou foda pra caralho, entendeu? Agora eu não tenho pena, eu não tenho amor, eu não tenho piedade, eu não tenho carinho, eu não tenho remorso. E ainda por cima eu sou forte. Por quê? Porque esse demônio que tá com ele é muito forte, sabe? É tipo assim... muito forte. As pessoas da minha história não sabem disso, sabe? Porque ninguém conhecia esse demônio. Ele é um demônio, assim, digamos assim, que... Não é que ele necessariamente ele é novo, mas ele era uma entidade que ele não era especificamente um demônio cultuado, um demônio famoso, que nem vários outros demônios que aparecem na minha história, sabe? Vários dos demônios que fazem parte do elenco dos vilões do meu universo são demônios famosos, sabe? Tipo assim, o próprio Lúcifer, que tem gente que vai dizer que não é demônio, mas foda-se, na minha história ele é Lúcifer. Lúcifer é um demônio. Lilith também, que na minha história é um demônio, sabe? Leviatã, Balberite, Belial, Asmodeus, sabe? Astarote. Todos esses nomes famosos eu vou criar versões na minha história, sabe? Pra botar eles lá no meio. Só que também alguns demônios que eu crio são demônios originais. São coisas assim que não existiam em lugar nenhum, nenhuma mitologia, simplesmente tô
inventando coisas na minha própria cabeça, e esse demônio que vai acompanhar esse rapaz vai ser isso, sabe? As pessoas não vão saber, e ele vai ter essa relação especificamente diferente, que quando começaram a ver esse rapaz, vão ver, tipo assim, tá, ele não é uma pessoa do bem, claramente, as opiniões dele, o jeito que ele age, ele não tá querendo salvar a humanidade. Só que quando vão ver ele ação, vão ver ele usando os poderes dele, lutando, as pessoas não vão entender muito bem, porque, tipo assim, cara, ele não é um elementalista, porque é óbvio que esses poderes dele não tá vindo de alguma criatura do bem. Só que, ao mesmo tempo, ele não é um demônio, ele não é um vampiro, ele não é nada que a gente já viu, sabe? A gente já encontrou demônio, a gente encontrou vampiro, lobisomem, a gente encontrou várias espécies de demônio diferentes, mas agora esse cara daí é claramente um ser humano, ele claramente não é normal, porque ele consegue lutar contra nós, ele consegue lutar contra demônios, e ele apanha e não morre, sabe? E tá sempre conseguindo se levantar, sempre conseguindo brigar. Né? E também vai ter tido, no meu segundo livro já, também vai ter uma cena assim de, como posso dizer assim, de materialização do demônio, sabe? Que é outra coisa que vai fazer, deixar bem claro que esse rapaz, por algum motivo, ele é acompanhado por um demônio protetor, sabe? Assim como tem anjo protetor, esse menino tem um demônio protetor, digamos assim, porque, tipo, as capacidades que ele desempenhava mágica, sabe, já eram derivadas das características do demônio. Só que tem um momento que ele toma uma ruim, digamos assim, e aí, literalmente, o demônio se materializa, as pessoas enxergam aparecendo um demônio dragão imenso, enorme, de olhos vermelhos, e cuspindo fogo, e rasgando tudo, e destruindo tudo, pra salvar o guri e proteger ele, de tirar ele do perigo, sabe? Essa ideia acontece nesse segundo livro, e as pessoas assim, caralho, o que foi isso? Tipo, é aí que realmente cai a ficha que não tem como ser um elemental, porque os elementais, eles não se materializam, sabe? Os elementais, eles não podem te tocar, eles simplesmente afetam o plano astral, sabe? Eles estão ali no mundo espiritual, e agora eles podem interagir com as pessoas, digamos assim, mas agora te dar um soco, te dar uma facada, te dar um tiro, não pode. E esse demônio se materializou, ele criou forma e foi pra cima das pessoas e falou, sai do meu caminho, seus bosta. Então daí, tipo, todo mundo vai ficar assim, mano, que merda, que praga desse moleque é esse daí, entendeu? E é esse daí, basicamente, eu dei uma explicação de que é esse rapaz, né? Mas que nem eu disse, é um spoiler, porque você não sabe exatamente qual vai ser o objetivo dele na história, se ele é do bem, se ele é do mal, qual vai ser a relação desse demônio, afinal, qual vai ser a função desse demônio na história, se ele e o demônio vão se separar, talvez, que nem tá dizendo nessa história daí, e se ele se separar do demônio, que tipo de vida ele vai ter, sabe? Ele vai ficar melhor, ele vai ser pior, ele vai conseguir lidar com todas as coisas que ele fez durante o tempo que ele tava... Né? Qual vai ser o final desse rapaz que eu vou querer fazer? Eu vou querer fazer ele transformar ele num grande vilão? Ou vou querer fazer um arco de redenção, talvez? Que no futuro ele se arrepende, volta atrás e consegue lutar de uma maneira justa e digna? Ou simplesmente ele vai abandonar os poderes dele? Será que ele consegue abandonar os poderes? Será que agora que ele se acostumou a viver com aquilo ali, mesmo que ele tenha sido manipulado, digamos, a se tornar o que ele se tornou, será que agora ele consegue voltar atrás, se sentir fraco, frágil, frustrado, com medo e com vontade de morrer? Ou agora ele se acostumou a ser aquilo ali? Ele se acostumou a ter aquela mentalidade demoníaca de que ele é o único que importa e tudo gira em torno dele e quem não tá ali para agradar ele tem que ser destruído. E a verdade é que ele realmente vai ser bem forte também, sabe? Ele vai ser um personagem assim que ele vai ser conhecido assim na história como assim um wild card, sabe? Uma carta coringa. É um personagem que as pessoas não sabem muito bem qual é o objetivo dele porque talvez ele não tenha, sabe? Ele vai ser assim um agente do caos, digamos assim, sabe? Os demônios não gostam dele porque ninguém sabe muito bem quem é esse demônio que anda com ele, sabe? E tipo assim, um bicho tão forte que parece não ter uma agenda específica, que parece não seguir um líder, sabe? Simplesmente é um demônio que tipo assim, eu faço o que eu quiser e quem não gostou, vem contra, tá ligado? Não gostou, sai na mão, vê se vocês são bravos mesmo. Então, é um personagem assim, que é uma figura bem única nessa jogada inteira, sabe? Mas ao mesmo tempo que ele vai ir se ficando mais complexo, né? Ele vai ter relações humanas, ele vai encontrar gente que talvez queira fazer com que ele não seja tão pau no cu assim, ele vai se tornando mais cheio de camadas, mas a apresentação inicial dele da história já vai ser super interessante, e pra mim já foi muito divertido me permitir criar esse personagem, porque assim como vários dos personagens que eu já compartilhei aqui com vocês, tipo o Rei Rubro, o Lazarus, né? São esses personagens, como autor, que são os mais divertidos quando tu se permite criar, que é quando tu fala assim, tá, esse aqui é um personagem diferente, sabe? Ele vai ser diferente de tudo que eu fiz até aqui. Ele vai ter características diferentes, as razões para ele ter aquele poder, aquela capacidade, são distintas, entendeu? Então, e é isso que eu vou querer fazer, sabe? Eu vou querer criar essa relação de codependência, sabe? O rapaz que ele é sugado e oprimido, digamos assim, ele se acostumou e ele gostou, né? Agora para ele se tornou um negócio bom, mas ao mesmo tempo que ele ainda não deixou de ser um ser humano, sabe? Ele é um ser humano, só que é um ser humano que vive dia e noite com um demônio
grudadinho nele, dentro da cabeça, dentro do coração, e que simplesmente cede para ele poderes mágicos que ele, sem aquele demônio, não teria. Só que ao mesmo tempo um demônio que deveria ser uma criatura que não tem qualquer espécie de apego, ele se apegou ao rapaz, sabe? Não necessariamente por amor e carinho, sabe? Mas ele se apegou, ele tipo assim, bom, eu quero esse guri vivo, entendeu? Foda-se, eu não vou deixar vocês matar ele porque eu gosto mais dele vivo do que morto, sabe? É uma relação de codependência, os dois precisam um do outro, digamos assim, mas, né, tecnicamente não é bom nenhum para os dois. O rapaz não deveria ter uma relação dessas com o demônio, um demônio não deveria ter uma relação dessas com o rapaz, mas os dois acabam andando junto. E qual vai ser o final dessa história? Se eles vão ficar juntos, se eles vão se separar, se o rapaz vai acabar virando do mal, do bem, se ele vai morrer, se ele vai ficar vivo, tudo isso daí só vocês indo atrás da minha história para ficar por dentro, né? Mas é isso aí, pelo menos da parte do meu livro é isso que eu ia falar hoje. E agora eu vou passar daí para outros tópicos que eu posso desenvolver nestes programas em contexto. Daí agora eu acho que eu vou prosseguir com um assunto que, tipo, vai se ligar, nem que seja minimamente com o que eu vou falar dentro do programa de pornografia, que é basicamente eu quero falar a respeito de outras duas coisas assim, referentes à sexualidade humana, que é a questão de fetiches e também outro termo menos comum, que é a parafilia, né? Então vamos lá, primeiro o que é fetiche, né? Na verdade, fetiche tem 3 significados atualmente no nosso dicionário, né? Inclusive o mais antigo eu não sabia que realmente fetiche seria um objeto com um cunho sobrenatural ou religioso relacionado a culto, sabe? A palavra fetiche vem de uma palavra francesa que tem a ver feitiço. Então é curioso, eu não sabia, realmente não é um negócio que eu vejo muito utilizado nessa questão. Aí o segundo sentido de fetiche é outro que até tu escuta com certa frequência, que é quando alguma pessoa parece obcecada com alguma ideia, com algum objeto ou com algum ato, sabe? É tipo falar, fulano tem fetiche com tal coisa, porque a pessoa sempre tá falando daquele assunto, tudo ela leva para aquela pauta, tudo ela leva para aquela ideia, sabe? Quando a pessoa tem uma ideia muito fixada na cabeça, tu fala que ela tem um fetiche com aquela ideia. Aí também é um sentido figurado da palavra fetiche que também é utilizado e nós sabemos que pode ser usado assim. Mas agora, o sentido que eu vou focar é o terceiro sentido, que é basicamente uma característica daí mais psicológica realmente da palavra fetiche, que é que nós identificamos que os seres humanos podem atribuir um fator de sexualidade ou de erotismo para uma parte do corpo que tecnicamente não tem nada de erótica, ou objetos, enfim, cenários, contextos que não são eróticos, sabe? Então por isso que é basicamente assim. Eu acho que nós compreendermos e aceitarmos que existem fetiches é um dos pontos mais importantes para fazer assim uma gigantesca separação da sexualidade humana de qualquer outro animal, sabe? Que basicamente estão falando assim de forma bem assim simples e ampla, né? Tudo que seria erótico, sexual e que não tem uma coisa assim realmente assim biológica para ser erótico, a gente já vai colocando em fetiches, né? Então vamos falar assim, sendo mais específico, sabe? Por exemplo, assim, uma pessoa gostar de prática sexual que tem a ver assim, com sexo oral, com masturbação, com penetração, isso não tem nada a ver com fetiche, sabe? Querer que coisas normais que a gente vê assim, eu não queria usar esse termo normal, mas eu vou ter que recorrer para ele, sabe? Mas justamente por isso, qualquer coisa assim normal, tem uma expressão, inclusive assim, do inglês, eu não sei se existe isso no português, mas no inglês, falando dessa linguagem de fetiche, existe uma expressão que é vanilla. Vanilla quer dizer baunilha, sabe? Literalmente baunilha, porque basicamente seriam as coisas naturais, entendeu? Sem misturas, sabe? Então dizem que vanilla é o sexo, assim, de uma maneira mais simples, sabe? É tipo sexo oral, penetração, a mulher sentar no cara. Eu vou falar de um ponto de vista assim, heterossexual, mas vocês podem mudar para cenários bissexuais também, ou melhor dizendo, homossexuais, lésbicos, esse tipo de coisa, sabe? Mas a penetração, mulher sentar no cara, penetração de 4, enfim, coisas desse gênero, nada que tu falar dessa linha deixe de ser vanilla, sabe? É o sexo como da forma mais simples e intuitiva e simplesmente assim, sabe, biológica e racional e lógica e tudo mais, né? Agora a gente vai entrar em coisas que são além disso, sabe? Um dos mais comuns, assim, digamos, não comuns de incidência, sabe? Mas comuns no sentido, assim, que...
como posso dizer assim, que as pessoas sabem que tem, não é tão tabu assim falar sobre isso. É tipo gente que erotiza pés, entendeu? E aí tem vários níveis diferentes. Tem gente que acha o pé bonito, tem gente que quer acariciar o pé, tem gente que quer chupar o pé enquanto tá fazendo a relação sexual, tem gente que quer ser masturbado pelos pés, tem gente que quer que a mulher pise nele, enfim, aí vai passando por várias e várias questões, e daí tudo isso entra no fetiche, entendeu? É um negócio mais pessoal, mais particular, e por que essas coisas existem ou não, aí é que tá. É um negócio que a gente, psicologicamente falando, não tem como tu botar assim, bater o martelo, sabe? A única coisa que a gente, de tanto ter exemplos, de tantas pessoas compartilharem seus gostos, e daí assim, eu vou ser bem assim, sendo honesto, eu vou dizer pra vocês que eu não sou uma pessoa assim, fetichista de modo geral, sexualmente falando, sabe? Eu sou uma pessoa assim que a maior parte das minhas relações sexuais foram vanilla, né? É um negócio também que funciona por espectro, né? Como várias questões psicológicas, sabe? Não que fetiche seja uma doença, mas eu quero dizer que funciona por espectro, porque é o seguinte, as pessoas são mais e menos vanilla, né? O que eu quero dizer com isso é que todo mundo é vanilla em algum momento, sabe? É muito raro que a pessoa não tenha nenhuma prática sexual padrão, digamos assim. Sabe? A pessoa pode ser, tipo assim, ela pode gostar muito de BDSM, sabe? Que é aquela coisa assim de... A BDSM é uma sigla, né? Acho que é bondagem, dominatrix, sadomasoquismo. Acho que isso aí eu devo ter errado, mas são coisas desse tipo, que tem a ver... BDSM basicamente são coisas como amarrar, apertar, machucar também, não necessariamente, mas algumas pessoas gostam de machucar, e vendar, e derramar cera no corpo da pessoa, enfim. Tem a ver com essa questão, assim, e é um bagulho assim de... Eu quero dizer que a pessoa... Deixa eu primeiro terminar as explicações, né? Falando nesse negócio de espectro, então, a pessoa pode gostar de BDSM, mas é bem provável que a pessoa goste de BDSM e em algum momento da vida dela, ela ainda vai fazer uma relação sexual sem isso daí, entendeu? Essa pessoa ainda vai se sentir excitada com o sexo vanilla, sabe? Não é porque a mulher gosta bastante de BDSM que não vai ter nenhum momento da vida dela que ela vai simplesmente receber um sexo oral sem nada além do que tá ali, que ela não vai simplesmente fazer um sexo oral no parceiro dela sem nada além dessas questões, e ao mesmo tempo também que não quer dizer que ela nunca vai ir para uma cama sem que tenha os negócios que deixam a relação sexual mais agradável para ela, sabe? Então isso que é uma questão. Não é como se alguém for zero vanilla, tipo, a pessoa não tem nenhuma ereção, ela é incapaz de sentir prazer sexual sem algum fetiche, provavelmente tem algo estranho também na parada. Então realmente é um bagulho assim de espectro, sabe? As pessoas são mais ou menos vanilla. Tem gente que é 20% vanilla, 30%, 60%, 70%. Eu devo ser um número bem alto, sabe? 70%, 80% vanilla, para não falar mais do que isso, talvez, né? É que também o fetiche também ele não é só tanto assim, eu me limitei um pouco assim na questão assim de falar assim de coisas assim mais de objetos, né? Também antes de terminar o assunto de espectro, eu só falar também que essa questão de BDSM também funciona no espectro, entendeu? Não é porque duas pessoas se identificam como ligadas a essas coisas que elas se excitam com o lance do BDSM, não quer dizer que elas se excitam da mesma forma. É tipo o lance da dor. Tem gente que quer assistir uma dorzinha, tem gente que quer assistir uma dor média, tem gente que quer assistir uma dor alta, né? Tem gente que gosta de ser levemente amarrado, tem gente que gosta de ser muito amarrado, sabe? E essas coisas, tudo funciona assim por espectro, entendeu? Por isso que as pessoas conversando e normalizando e falar assim, isso eu acho excitante, isso eu não acho excitante, isso funciona pra mim, isso não funciona pra mim, vai normalizar, a gente vai entender como que essas coisas são amplas e que elas existem, sabe? Que não dá pra tu ficar negando, tu não pode fazer de conta que não existe uma parcela de pessoas que gosta de certas coisas, porque daí tu vai invisibilizar um pessoal real, que existe, que se manifesta, que tem opiniões, sabe? Então, esse negócio de espectro, negócio assim de fetiche. E daí, assim, tem um negócio assim também que pra mim, eu sei que, tipo, isso daí varia. Não, eu ia falar primeiro no lance que eu tinha me focado no negócio de botar um objeto, alguma coisa desse tipo, mas também não é só isso, também teve um fetiche também entra num campo muito assim das ideias também, sabe? Psicológico, digamos assim. É nessa hora que eu sou obrigado assim a falar que talvez eu não seja tão vanilla assim quanto eu acredito que eu seja, porque realmente a fetichização também vai parar no campo das ideias, sabe? É tipo uma coisa, como que a pessoa se enxerga sexualmente falando, e como que ela gosta de ser enxergada sexualmente falando, e como ela se projeta também, sabe? Basicamente, as pessoas podem ter uma persona sexual, digamos assim, sabe? E psicologicamente falando, quanto mais se estuda e mais as pessoas são honestas sobre isso, a gente compreende que sim, a tendência é que os seres humanos sejam personas na cama, sabe? Por quê? Porque tem um monte de gente assim que, não é porque a pessoa gosta de um sexo especificamente mais incomum, ou até mais violento, ou até mais assim,
Eu não sei se a palavra sórdida pode ser utilizada sem ser ofensivo, sabe? Mas acho que sórdido dá pra ser utilizado sem ser ofensivo, entendeu? Se eu tenho noção do que eu tô usando esse termo, né? Porque o que quer dizer sórdido, até onde eu... Sem ter pesquisado antes de falar isso aqui, mas é quando eu tô quando eu tô usando a palavra sórdida, é que eu quero dizer uma pessoa que ela gosta, assim, de ser humilhada ou até suja na hora do sexo. O que seria suja? É o velho famoso lance de golden shower e também não necessariamente mijar na pessoa, mas cagar na pessoa. Tipo, é o tipo de coisa que eu confesso que pra mim, a níveis pessoais, eu não consigo compreender muito bem, mas eu também não quero fazer esse tipo de declaração pra menosprezar as pessoas que têm esse tipo de desejo, sabe? Que têm esse tipo de fetiche, porque eu não acho que seja certo da minha parte incomodar uma pessoa por aquela velha ideia de que não é algo que está incomodando os outros, entendeu? Então, não é porque a pessoa gosta de um sexo desse nível que quer dizer que fora da vida sexual dela, isso tem alguma coisa a ver com ela, entendeu? É o mesmo lance do BDSM, né? Porque a mulher gosta de sexo nesse sentido, que ela gosta de sentir dor na relação sexual dela, que ela quer sentir coisas parecidas com aquilo no dia a dia dela, fora da cama. Então acho que vocês conseguem entender sobre esse negócio que, psicologicamente falando, sabe, sexualmente falando, entendeu? E lance de fetiches, principalmente, sabe, não só de fetiches, mas também a sexualidade humana é muito mais complexa do que qualquer outro animal, sabe? Por isso que quando as pessoas vêm com aqueles raciocínios, assim, super simplistas sobre por que as pessoas desejam transar ou não, sabe? Tipo, o que eu falei lá no primeiro, sem contexto, sabe? Sobre aquela raciocínio lá de macho alfa, macho beta, e sobre as pessoas, os homens buscarem uma tipo de fêmea para se relacionar e as fêmeas buscarem um tipo de macho. Cara, isso daí é tão estúpido que simplesmente ignora a existência de fetiche, sabe? Como é que tu vai dizer que as pessoas estão procurando parceiros sexuais por razões biológicas, quando hoje em dia nós já sabemos que existe esse lance do fetiche? Como é que tu pode ignorar esse negócio e que as pessoas realmente sexualizam coisas que a gente nem consegue compreender como que aquilo lá é sexual para outras pessoas, digamos assim, sabe? A gente sabe que é para outras pessoas porque a gente vai tendo, assim, vários exemplos, sabe? Mas agora não é um negócio que vai se aplicar a todos, sabe? É querendo falar todos os homens vão ter fetiches por pés, sabe? Todos os homens vão ter fetiches por orelhas, enfim. E que nem eu falei, não necessariamente eu tô me limitando no campo das... eu não tô limitando, não, tô falando de várias coisas. Eu vou parar de ficar me cortando e vou simplesmente adicionando mais coisas. Entra na questão assim, de fantasias, e quando eu digo fantasias, realmente, desde as coisas mais clichês e que as pessoas vão dizer que, tipo assim... É que eu vou tentar não falar de pornografia, porque senão eu vou estar queimando pauta, né? Mas as pessoas vão dizer assim, mas essas fantasias foram criadas pela pornografia, sabe? Mas não necessariamente, tem pessoas que se excitam com coisas bem assim que tu não é nem muito comum pra ver assim na pornografia. Eu vou dar um exemplo assim que não é... Isso aqui que eu vou falar não é um negócio que tu não vê na pornografia, existe na pornografia também, mas não dá pra dizer que é por causa da pornografia que isso existe, que é aquele famoso negócio de furry também, sabe? O que é furry? Pessoas que se excitam e gostam de ter relações... Não necessariamente gostam de ter relações sexuais, mas tô falando de um ponto de vista sexual, sabe? Tem gente que acha sexy pessoas com roupas, assim, de animais, sabe? Isso pra não falar de outras coisas, assim, que podem ser ainda mais problematizadas, sobre questões, assim, de gente que se veste com roupas infantis ou de bebê também, né? Aí as pessoas vão dizer assim, que isso daí é uma incentivo à pedofilia. Daí, tipo assim, cara, olha, se é com uma mulher adulta e é só realmente um bagulho de roleplay, sabe? Pra mim entra na mesma pauta de não julgar a pessoa que gosta de coisas assim que tem a ver com urinar, com cagar na pessoa e outras coisas assim, de gosta de ser humilhado também, sabe? E coisas desse tipo, realmente, assim, eu tô tentando jogar várias coisas diferentes que já ouvi nesses assuntos, porque eu acho que é muito problemático, sabe? Tu acusar alguém de um negócio tão horrível que é esse negócio, assim, da pedofilia. Tipo, se a pessoa tem uma relação sexual com uma mulher adulta ou com um homem adulto e por algum motivo a psique dele é atraente àquele cenário, sabe? Eu acho que é bem diferente a pessoa gostar de fazer isso do que a pessoa buscar uma criança, sabe? A pedofilia seria se a pessoa buscasse uma criança, que é isso que confere um pedófilo. Mas agora, duas pessoas adultas e eles conversando sobre esse assunto, eles acham esse cenário sexy, excitante, sabe? A gente poderia problematizar, mas aqui que nesse programa eu vou me limitar a não fazer isso, sabe? Justamente porque eu quero falar sobre esse lance de fetiche, sobre uma ótica realmente da desconstrução. E já disse pra vocês que eu não sou alguém que me considera... Tipo, tem um termo também em inglês pra falar sobre essa... Tipo, assim como existe vanilla pra dizer quem não é relacionado com fetiches, existe o termo kinky,
que eu também não sei qual é a tradução específica, mas o kink, até onde eu sei, é um termo utilizado em fóruns de fetiche, sabe? Pessoas que são mais kink, K-I-N-K-Y, eu não sei se tem uma tradução para o português, sabe? Mas pessoas mais kink são as pessoas que querem mais coisas, sabe? Elas querem mais... Que nem eu falei, pode ser objetos, ou pode ser cenários, pode ser fantasias, pode ser roleplay, sabe? Roleplay é interpretação de papéis, sabe? São as pessoas que, para eles, uma relação sexual fica mais interessante quando tu traz mais camadas além só do vanilla, sabe? Que é o sexo da maneira mais básica, mais simples, sabe? Mas... né? Eu não queria recorrer pro termo normal, mas é que para fazer essa separação meio que, né? Eu tô realmente falando sobre esse assunto assim, de uma forma, assim, de uma pessoa que ouve esses termos e reflete sobre essas questões, tá? Não sou um especialista, não sou um praticante, mas já vi muitas discussões, porque tem muita gente que é muito, tipo, tem uma gente extremamente moralizante que condena fervorosamente qualquer tipo de fetiche, entendeu? Seja esses que eu falei que podem ser mais polêmicos mesmo, mais controversos, esse roleplay de infantilização, sabe? E essas coisas desse tipo. Ou o próprio negócio de furry, que tipo assim, pô, como é que a pessoa vai querer transar com uma mulher que tá com uma roupa de vaquinha, sabe? As pessoas vêm com os negócios assim, só que eu acho que isso já é um preconceito, porque tipo assim... eu penso naquele raciocínio, sabe? Se são duas pessoas adultas, conscientes, ele não tá fazendo mal pra ninguém, sabe? É a mesma coisa com práticas sexuais mais violentas, sabe? Tem gente que gosta de sexo com mais violência, inclusive, tipo assim, que cause dor, sabe? Eu sou uma pessoa que, particularmente, eu não gosto de sentir dor nas minhas relações sexuais. Só que agora, como é que eu vou impedir outras pessoas? Como é que eu vou dizer pra mulheres, olha, não sintam tesão em sentir dor, ou não sinto tesão em causar dor, sabe? Como é que eu vou dizer isso, sabe? E outras práticas que eu já dei alguns exemplos aqui, sabe? Eu não quero ficar repetindo, mas vocês podem ter uma ideia, vocês podem pesquisar e vão descobrir que existe fetiche para várias coisas, sabe? Tem gente que gosta de ser cheiros, por exemplo, tem gente que gosta, assim, de peido, sabe? É uns negócios assim que pra mim, quando eu, tipo, a minha reação natural seria de julgar, seria de recriminar, mas agora, tipo, quando eu penso que é um negócio que psicologicamente, assim, a ciência não tem muito o que falar, sabe? No sentido, assim, de que, por que tais desejos, por que tais fetiches crescem dentro de alguém, por que a pessoa tem tesão com certas coisas que tecnicamente não deveriam ser sexuais, sabe? Não deveriam ser eróticas, né? Meio que a psicologia não fala como se isso fosse algo ruim, sabe? Não tem como tu falar, assim, que uma mulher que gosta de um sexo menos, assim, carinhoso tá pior psicologicamente do que a mulher que só gosta de fazer um sexo super tranquilo, super calmo e sem dor, sabe? E a mulher que tem umas práticas de outro tipo, sabe? É que nem aquele negócio de ser dominante ou ser dominada também, sabe? A mulher deve ser dominada, deve ser dominante. Porra, mas não é justamente os bagulho que a gente quer discutir, essas pautas machistas do caralho. Então como é que eu vou dizer que institucionalizar que a mulher dominante, ela tá errada, sabe? Ela não tem algo certo na cabeça dela pra ela querer que ela tenha aquele comportamento na hora da cama, sabe? Vocês conseguem entender por que eu não quero... O meu discurso totalmente não é de problematizar, sabe? É realmente de levantar a discussão. E por que eu trouxe o outro termo? Que basicamente que é a parafilia. O que seria parafilia? Pelo que eu consigo compreender, sabe? É basicamente desejos sexuais que daí nós, enquanto sociedade, consideramos daí e não é tolerável, entendeu? Basicamente, o que eu consigo entender seriam, assim, coisas que nós, nesse momento, a gente concorda que elas não são... não podem ser, assim, uma opção de sexualidade, não pode ser uma opção de fetiche, né? E daí entram coisas, assim, que posso falar bem especificamente, coisas como pedofilia, coisas como zoofilia e como necrofilia, sabe? Esses termos daí tem esse tipo de fetichização de coisas que não deveriam ser fetichizadas, são consideradas parafilias, entendeu? Esse termo daí é utilizado para definir essas questões. Por que tem esse termo daí? Porque basicamente realmente é para distinguir de fetiches que nós, enquanto sociedade, consideramos assim aceitáveis. E daí por isso que tudo que eu falei aqui pode, tipo, as pessoas podem proibir novos estilos de fetiche no futuro, sabe? Talvez no futuro com mais pesquisa, com mais informações, com mais estudos, com mais... enfim, com mais razões para a gente acreditar que certos fetiches não devem ser praticados, eles devem ser abolidos, né? Mas não é como se essas coisas que hoje em dia são criminalizadas e são mal vistas, são consideradas parafilias, digamos assim,
que ela sempre tenha sido. Eu acho que a única que nunca foi normalizada é a necrofilia, sabe? Eu não conheço pelo menos uma cultura que eu possa contar para vocês na ponta da minha língua, assim, que era padrão, que era normal, seja por questões ritualísticas ou até culturais, que as pessoas transassem com cadáveres, né? E é óbvio que entra na questão assim, de parafilia, porque qualquer pessoa que não tem esse distúrbio, é o tipo de coisa assim, é tipo aquela história, eu não lembro quando que eu dei aquele exemplo, mas basicamente também aquele lance assim de, como é que é mesmo que era, faltou o termo, que eu sei exatamente o que eu quero falar, mas tá faltando a expressão assim, de incesto, sabe? Eu não sei quando que foi normalizado, institucionalizado que incesto seria errado, mas na nossa sociedade a gente imagina, tipo, ninguém precisa te falar, é errado de se relacionar com teus pais, que o normal da pessoa é que tu não tenha esse tipo de coisa, entendeu? Tu não espera que um dia tu vá te levantar e tu vai olhar pra alguém que tem um vínculo de sangue tão perto quanto o teu, quanto uma mãe, um pai, um irmão, alguém desse vínculo assim, e tu vai ter um desejo por aquela pessoa. Então é normalizado que esse tipo de coisa é fora dos limites. E a necrofilia eu acho que entra na mesma esfera, sabe? Eu acho que uma pessoa que não tem essa parafilia, ela nunca nem sequer vai ter que se perguntar se ela gostaria de se relacionar com uma pessoa que não está viva. Simplesmente a gente já identifica que, bom, se alguém tem esse tipo de desejo e alguém pratica esse tipo de coisa, essa pessoa não pode ser tratada como alguém que pode andar entre os outros membros da sociedade porque ela tem uma parafilia. Daí, o que é uma parafilia? É uma doença? As pessoas também, psicologicamente, as pessoas também não sabem, sabe? É um negócio que a ciência ainda quer entender exatamente por quê. Por que a pessoa está fazendo um negócio? Tipo, por que ela está sentindo desejo, atração? Por que ela fetichizou? Por que ela romantizou? E por que ela chegou ao extremo de botar em prática algo que não deveria, sabe? É um negócio que não é normal, não é tipo assim, que nem eu disse, não sei dar um exemplo de algum lugar do mundo que isso daí acontecia, que era visto como algo normal. Então a necrofilia, acho que é a parafilia mais assim, de todas, não que as outras sejam menos horríveis, mas a necrofilia para mim acho que deve ser considerada a mais assim, que já tá mais tempo colocada no grau de um bagulho errado, sabe? E daí nós vamos falar, por exemplo, assim, zoofilia, que é outro negócio que hoje em dia, cara, é muito normal esse discurso dessa maneira, mas agora, na época que eu nasci, não dá pra fazer de conta que as pessoas, tipo, não era de senso, não digo de senso comum, mas dá pra dizer que sim, entendeu? É um negócio que tu sabia, ou pelo menos tu ouvia histórias de que, principalmente aquelas velhas histórias de pessoas no campo, sabe? Tu sabia que homens, né? Imagino que algumas mulheres também deviam praticar, né? Até na internet tem vídeos de mulheres se relacionando com animais, então, né, não dá pra fazer de conta que não existe ainda no dia de hoje, mas eu quero dizer que era bem comum tu ouvir histórias de gente no campo que iam, né, fazer relações sexuais com animais. E de modo geral, a gente considera isso daí como abuso de animal, né, tortura de animal, porque, né, é um ser humano consciente, tecnicamente consciente, tecnicamente com raciocínio, e ele se relaciona com os animais. Mas daí, tipo, é um negócio que daí, apesar de eu também aceitar como parafilia, que, tipo assim, eu acho que realmente pessoas não deveriam ser incentivadas, não deveriam normalizadas, não deveriam achar que elas poderiam transar com animais, só que daí entra na esfera do quê? Do cultural, entendeu? Vocês não podem me dizer que é um negócio assim, totalmente assim, que veio totalmente do nada, quando a gente ouvia histórias de gente que morava no campo e fazia esse tipo de coisa. Então dá pra ver que algumas parafilias podem ser não necessariamente uma doença que surge absolutamente do nada, mas realmente um efeito cultural, um efeito que a pessoa sabe que outras pessoas fazem isso, vai se tornando comum, vai se tornando aceitável, vai se tornando tolerável dentro de certos contextos, certos cenários, e se normaliza. Então, a gente está vindo nesse presente momento é que tem um discurso bem alto contra esse tipo de prática, sabe? Que eu sou a favor também. Eu também acho que ninguém deveria ter relações sexuais com os animais. Para mim também é muito bizarro esse tipo de raciocínio, imaginar uma pessoa fazendo tal coisa, sabe? É um bagulho estranho pra caramba, né? Mas, né, diferentemente de necrofilia, não dá pra fazer de conta que não existia uma cultura, existia uma conversa sobre isso. E a terceira questão daí realmente é o lance de pedofilia, que também, mais uma vez, eu já fiz os programas especificamente sobre isso, né? Que é, obviamente, que eu também estou super de acordo que a gente tem que criminalizar, problematizar, perseguir, punir, castigar pessoas que se envolvem sexualmente com crianças e tudo mais, mas também não dá para negar que a pedofilia, apesar de ela ser distinguida como uma parafilia hoje em dia, a gente identifica com esse termo, sabe? A gente considera quem tem pedofilia como alguém que tem essa parafilia, sabe? Que é essa questão, o que é exatamente, sabe? É uma perversão? É uma doença? Tu desenvolve, tu contrai, tu pode ser estimulado? Por quê? Porque a pedofilia também existe de maneira cultural, entendeu?
tanto de pessoas que casam com crianças bem jovens, assim, literalmente bebês e crianças, e eu não sei quando que esse cara começa a tocar nessa guria. Nem gosto de imaginar essas coisas, mas a gente sabe que até hoje em dia tem alguns lugares do mundo que esse tipo de casamento pode acontecer, e antes era ainda mais comum, entendeu? Era muito mais comum historicamente falando, sabe? Que em lugares diferentes, em culturas diferentes, por razões diferentes, sabe? Essa nossa maioridade penal, sexual, que as pessoas fazem de conta que está muito bem estabelecido. Cara, não tá, entendeu? Isso daí a gente pode debater, a gente pode discutir, a gente pode trazer argumentos e tentar criar culturas bem estabelecidas. Mas agora, fazer de conta que já faz tempo que a gente decidiu, que está batido no martelo e que as pessoas aceitaram, já está muito bem convencionado, sabe? Realmente é uma construção, um trabalho, mas sim, eu também estou de acordo que envolver-se com criança também não sexualizar o corpo da criança não é um fetiche tolerável, não é um fetiche aceitável, se enquadra como parafilia também, entendeu? Então, esses são os 3 exemplos mais, assim, explícitos que eu posso dizer para vocês que no dia de hoje é considerado, assim, são fetiches que estão fora do tolerável, sabe? São coisas que se a pessoa tem esse tipo de sexualização na cabeça dela, ela tem que saber que isso é considerado errado, ela tem que saber que isso é considerado motivo de punição e que eu acho que a única coisa que a pessoa pode fazer, realmente, eu não sei se tem tratamento, sabe? Eu não sei se o cara busca isso, ele fala antes de fazer, entendeu? Eu realmente não sei. Mas é um negócio que no dia de hoje não é o tipo de coisa que tu pode falar e normalizar. Então a gente vê essas coisas como fetiches inaceitáveis. Agora, tecnicamente, qualquer outro fetiche que não são esses daí, no dia de hoje eles ainda são vistos como fetiches, entendeu? Por isso que tem os termos distintos, porque eu consigo entender que em essência tá na mesma questão, no ponto de vista que, tipo assim, não em questão de equivalência de prática, sabe? Não é a mesma questão de prática justamente por questões assim, por questões óbvias, vamos lá. Em primeiro lugar, necrofilia tu tá fazendo com uma pessoa morta, então não é nenhum sexo, sabe? É tu com uma pessoa que não tem mais vida, não tem opção. A segunda opção é com um animal, que também um animal não tem consciência de escolha. E a terceira opção é uma criança ou um adolescente muito jovem que não tá sexualmente maduro para participar desse tipo de coisa. Então, por isso que essas 3 coisas são consideradas assim fora do aceitável, sabe? São coisas consideradas que não entram na linha. Mas agora, tecnicamente, tudo que atua com uma outra pessoa adulta ou consciente, sabe? Sobre livre, espontânea vontade de decisão e de acordo com aquilo lá que vai acontecer, independentemente de outras pessoas considerarem aquela prática de mau gosto, ou vulgar, ou errada, ou pecado, sabe? Até onde a gente sabe, nenhuma dessas outras coisas entram na questão de parafilia, sabe? Tu não pode colocar no mesmo escopo por essa diferenciação base daí que tem o famoso consentimento ao contrário das outras maneiras de coisas que eu justifiquei ali e tal, que não há consentimento envolvido, é simplesmente uma pessoa fazendo algo que eu posso dizer que na minha opinião é errado, mas é que você sabe que eu não gosto de apelar para esses argumentos, porque eu acho que tu não consegue fazer as pessoas acreditarem em algo falando que é certo ou errado, entendeu? Isso daí é um argumento muito baixo, tem que realmente conseguir racionalizar para a pessoa conseguir entender efeitos positivos, efeitos negativos e por que uma coisa é errada em primeiro lugar, sabe? Justamente por questões culturais, sabe? Levar o lance da zoofilia. Se tu espera banir a zoofilia, não adianta só tu gritar com as pessoas e falar é errado. Tu pode fazer isso também, tudo bem. Por mim não tem problema. Só que agora, vamos reconhecer que isso aconteceu, que tem pessoas que praticaram e pessoas que ainda praticam, então vamos instaurar na base realmente da conversa, da super racionalização, por mais absurdo que seja, entendeu? É melhor ser racional e saber que isso existiu e que se a gente espera que não tenha mais esse tipo de coisa no futuro, a gente tem que conversar bem claramente para as pessoas que talvez poderiam seguir por esse rumo não sigam, sabe? E vários lances de pedofilia justamente porque, cara, não é como se a sociedade já tivesse muito bem definido sobre essa questão e um martelo muito batido, sabe? A gente tem que conversar, a gente tem que conseguir explicar para as pessoas e justificar e argumentar por que respeitar certos limites. E é claro que eu sei que, quando se fala de pedofilia, eu estou fazendo essas justificativas porque eu sei que tem muitos, assim, como posso dizer assim, variação diferente de idade, né? Mas até que eu falei, em questões culturais, até bebês são dados para casar em alguns lugares do mundo. Então, tipo, cara, na cultura torta o suficiente, cara, até essas coisas fazem sentido, entendeu? Se tu tiver uma cultura que é tão distoante do que a gente considera aqui, nesse presente momento, algo
aceitável, algo de bom grado, digamos assim, sabe? Se a cultura for tão torta assim, tu consegue justificar até essas coisas horríveis, como pedofilia, como zoofilia e a necrofilia, que até onde eu sei, nunca vi ninguém tentando defender, né? Mas então são essas coisas assim que eu queria fazer essa distinção, trazer essas coisas pro debate, porque tudo isso tem a ver com a sexualidade humana e como ela é maluca, realmente, assim, doida. Tanto de um ponto de vista, assim, não ruim, no caso dos fetiches, entendeu? Eu digo doida num ponto de vista, assim, de que, olha, não dá pra tu pegar e fazer de conta que o sexo humano é baseado em reprodução, entendeu? Isso daí é completamente, assim, arcaico, para não dizer, não, eu vou dizer, é burro. Simples assim, entendeu? Tu fazer de conta que relações sexuais humanas, a principal razão pela qual elas acontecem ou deixam de acontecer é por uma questão biológica, uma questão de sobrevivência, uma questão de perpetuação da espécie, cara. Não. Tipo, então tu não sabe por que os humanos transam, sabe? Porque o pessoal tá estudando amplamente esse lance de sexualidade e o lance de o que atrai alguém, não atrai o outro, o que uma pessoa se excita com um negócio e não se excita com outro, sabe? E os fetiches também para mostrar que a quantidade de coisa que faz o ser humano sentir desejo, tesão sexual, prazer, enfim, e alcançar o famoso orgasmo, entendeu? E ter prazer em suas relações sexuais é muito grande, vai muito, 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 muito além de qualquer limitação biológica, sabe? Realmente são coisas assim que a gente vê, isso não é uma zona erógena, ou tipo assim, isso aqui não é um comportamento tipicamente erótico, porém, isso aqui desencadeia as reações sexuais fortíssimas na cabeça de certos seres humanos específicos, sabe? De certo grupo, né? E geralmente os fetiches, como eles não são, tipo assim, eles são, eu digo, o único sentido assim de que não é pra todo mundo, mas geralmente tem o suficiente pra formar uma comunidade, sabe? É assim que surgiu a comunidade de BDSM, a própria questão de voyeurismo. O voyeurismo é um negócio que eu vou ter que mencionar muito brevemente, a pornografia mesmo não querendo falar sobre isso, mas o que é voyeur? Também é uma expressão que vem do francês, que basicamente voyeur seria enxergar outras pessoas transando, sabe? E o que a gente já sabe é que uma grande parcela dos seres humanos são voyeurs, no sentido que, tipo assim, a pornografia, sabe, nada mais é do que uma maneira de tu exercer teu voyeurismo, sabe? É tu olhar duas pessoas transando e tu usar aquilo lá como combustível para tua própria fantasia sexual, digamos assim, sabe? E esse é um negócio que até, por exemplo, só para dar mais uma expansão de ideias, até em macacos já foi observado que macacos que não estão tendo relações sexuais se masturbam enxergando outros macacos transando, sabe? Então é a prática do voyeurismo, sabe? Então o voyeurismo já é uma palavra que já existia, só que antigamente, antes de existir internet, coisas do tipo, para te enxergar outras pessoas transando, tinha que realmente enxergar outras pessoas transando, né? E hoje em dia é outro fetiche que tá bem estabelecido, sabe? Aquela coisa tipo assim, que apesar de, ao mesmo tempo que é escancarado, meio que as pessoas ainda têm assim, você teria um tabu de admitir, sabe? Seria tipo assim, tu gostaria de ver duas pessoas transando? Na cabeça da maioria das pessoas, eles não gostariam de ver, digamos assim, ao vivo, talvez. Mas talvez eles gostariam, sabe? Talvez se eles fossem colocados, se eles tivessem a opção de ver duas pessoas transando, sabe? Mais uma vez, com todo mundo tendo consentimento, sabe? As pessoas que vão transar sabem que serão observadas, e a pessoa que está observando sabe que vai observar outras pessoas transando, porque, sabe, muita gente ficaria muito excitada vendo outras pessoas transar, porque basicamente é isso que as pessoas fazem na pornografia. A diferença é que tem a distância da tela, e sim, a distância da tela serve para algo. Mas eu quero dizer que ainda assim não deixa de ser a mesma coisa, sabe? É a pessoa se excitando com o sexo de terceiros, digamos assim, sabe? E o voyeurismo também é um fetiche, e também que a gente sabe que muito mais pessoas têm esse voyeurismo dentro delas do que elas assumiriam que tem, por exemplo, né? Então, esses fetiches a gente vê claramente que, olha, é muito difícil, é muito problemático a pessoa ter que ter, assim... Psicólogos, de modo geral, não costumam bater o martelo nessa ideia, porque qualquer afirmação que tu fizer sobre isso vai ser tendenciosa, errada, vai ser manipuladora, porque simplesmente o que a gente consegue fazer acumulando e pesquisando e discutindo e vendo o que são fetiches considerados ok, o que são fetiches considerados não ok, o que são coisas não eróticas que as pessoas podem tornar eróticas e o que são coisas não eróticas que se a pessoa tornar erótica, ela cruza a linha do ser humano e vira um monstro, sabe? Sexualizar crianças, sexualizar cadáveres, sexualizar animais. Isso daí não pode. Mas agora, outras coisas... a gente fala que não, tudo bem, sabe? Sentir prazer em certos cenários, em certas comunicações, em certos, enfim, realmente coisas ali que nem eu disse nos alguns exemplos, eu tentei falar até de vários dos mais famosos, sabe? A gente gosta de pé, gosta de, sei lá, orelha, a gente gosta de axila, que nem eu falei do lance dos cheiros também, tem gente que gosta de certos cheiros, certos odores, sabe? Tem gente que gosta, né, já falei da parte assim mais assim escatológica da questão, né? Tem gente que gosta desse lance e
né, o BDSM que abre uma grande variedade de coisas diferentes, né? Tem gente que gosta de amarrar, gosta de vendar, gosta de apertar, gosta de algemar, tem gente que gosta de literalmente torturar, tanto uma tortura mais leve quanto mais forte. E látex, por exemplo, roupas, por que tais roupas são consideradas eróticas, sabe? Por que tais objetos recebem atenção ainda durante muito tempo? E daí vão dizer assim, porque é vendido uma ideia. Sim, é vendido uma ideia, mas não é todo mundo que atende esse apelo, sabe? O exemplo do látex é esse, que assim, todo mundo meio que sabe que o látex é uma coisa que é utilizada em certas, assim, roupas eróticas e fantasias, tanto masculinas quanto femininas, sabe? Todo mundo sabe, mas não é todo mundo que olha pro látex e fica excitado. Porém, tem uma quantidade, tipo assim, relevante de seres humanos que enxergam nessa textura como algo erótico, como algo excitante, entendeu? Então, isso que é o lance dos fetiches e que a gente, observando isso, as pessoas são obrigadas a isso. Então, realmente, não é simples, entendeu? Dizer que excita um homem ou uma mulher é igual para todo mundo e todo mundo tem as mesmas questões relacionadas à sexualidade e o que é erótico e o que não é, né? Então, realmente, quando a gente vai abrangendo o nosso escopo, a gente vê que, olha, o que vai fazer alguém ter um desejo sexual por outra pessoa é abrangente demais, sabe? Vai muito além do campo biológico, vai muito além do campo dos objetos, sabe? Dos famosos brinquedos sexuais. Entra no campo das ideias, entra no campo da mente, entra no campo da criatividade. E nem todas essas coisas são aceitáveis, nem todas essas coisas são toleráveis. Mas o que a gente tem que fazer é conversar, debater extensivamente para identificar as coisas que nós estamos de acordo, ou no sentido tipo assim, bom, não de acordo que eu quero praticar, mas tipo assim, não, tudo bem. Se há seres humanos que gostam dessas práticas e eles estão confortáveis para fazer isso uns com os outros, quem sou eu para me meter, né? Quem sou eu para do lado de cá, dentro da minha casa, ficar escolhendo o que os outros vão fazer na casa deles para ter uma relação sexual, né? Quem sou eu? Mas agora, ao mesmo tempo que eu tô falando isso, algumas outras coisas a gente tem que se impor, né? Algumas outras coisas a gente tem que... Não, peraí, isso daí não tá totalmente ok. Não tá ok tu se envolver com tal tipo de pessoa, tipo de animal, sabe? Esse tipo de coisa não tá ok. E daí a gente vai criando um código, não só moral, mas ético, cultural. A gente vai firmando, enquanto grupo, aquilo que nós consideramos toleráveis e aquilo que nós consideramos intoleráveis, entendeu? E nesse momento, até onde eu sei, parafilia são só essas 3 coisas que eu defini. O resto entra no campo dos fetiches e, que nem eu disse, eu nem sou uma pessoa muito ligada nessas coisas, pelo menos não do ponto de vista assim, mais assim, claro e escancarado. Talvez os meus fetiches realmente sejam um negócio assim, mais assim, psicológico, sabe? Não chega a ser um roleplay avançado, né? Como se eu falasse, eu quero me vestir de tal forma, eu quero me fantasiar de tal forma, ou eu gosto que as mulheres se vistam de tal forma. Só que, né, como eu falei, é uma questão de persona sexual, entendeu? Como que eu me enxergo, como que eu me identifico, como que eu me posiciono, como que eu me porto dentro de uma relação sexual e, ao mesmo tempo, quais comportamentos que eu vou identificar como sexy, como atraente, como excitante na minha parceira. Isso daí realmente é uma fetichização, mas é outra coisa assim que, eu vou até, antes de sair desse tópico, eu não sei se já rendeu o resto do programa inteiro, depois eu vou ter que conferir se eu já tô falando por bastante tempo. Sei que eu tô falando por bastante tempo, mas não sei se já passou de 1 hora que eu tô aqui, né? Mas outra coisa que pode falar eu já vi as pessoas que problematizam esse lance de fetichização. Eu já vi gente assim comentando assim que não gosta de ser fetichizado, mas olha, para as pessoas tem uma coisa para dizer. Relações sexuais humanas são isso, sabe? Me desculpa, tu não tem como tu falar, tipo, eu não gosto de ser fetichizado. Tipo, não é tu que decidiu, sabe? Não é um bagulho da tua cabeça que tu pode escolher que a pessoa tenha ou não um fetiche por ti, sabe? Assim como não tem como eu forçar que alguém me deseje de um ponto de vista assim, sexual, erótico, não tem como tu desforçar que alguém te fetichize, sabe? É que nem assim... E eu não falo isso de uma maneira ruim, sabe? Justamente por causa disso, porque, cara, psicologicamente não identificam essas coisas como um defeito, como ruim. Mas sim, é óbvio que de vez em quando tu vai se encontrar com uma pessoa que ela tem um desejo sexual, erótico por ti maior, por questões, cara, além de ti, entendeu? Não é tu que tá, tipo, não é porque ela tá olhando pra ti, ela tá te desejando assim. Tem tudo a ver já com o imaginário da pessoa, com a sexualização da pessoa. Tu pode não gostar disso, tu pode dizer, não... Eu tenho tal tipo de corpo e eu não quero ficar com uma pessoa que eu vi que se excita bastante pelo meu corpo, acho meu corpo atraente, acho meu corpo bonito, acho meu corpo sexy, sabe? Erotizo meu corpo. Tudo bem, a pessoa pode ter a opção de não fazer isso, sabe? Só que, de modo geral, o que a ciência compreende é que a fetichização tá meio que implícita no teu psicológico, sabe? Estou falando de psicologicamente falando dessa parada, sabe?
E daí, que nem eu disse, são coisas variadas, pessoas variadas vão fetichizar coisas variadas, mas o que muita gente fala é que também nem é muito fácil identificar por que rola de tal coisa, sabe? Justamente quando a gente entra nesses fetiches mais raros, tu vê que não dá pra te pegar e colocar assim uma agulha. Como é que tu vai dizer assim que, os homens que têm fetiche por pé têm fetiche por pé por causa de uma razão X? Eu acho que isso meio que não se sustenta, sabe? Porque se fosse um bagulho assim tão simples, seria ou mais recorrente, sabe? Ou recorrente dentro de um grupo, recorrente dentro de uma família, digamos assim, sabe? Mas não. Basicamente, quanto mais a gente vê a variedade, as opções e o que realmente, assim, excita ou deixa de excitar os seres humanos por várias questões, tu vai vendo que, olha só, o que vai fazer alguém sentir esse desejo, esse tesão, que vai além do senso comum do que é erótico, do que é sexy, cara. Olha, é o tipo de coisa que tu tentar julgar, se tu tentar do lado de fora, né? Julgar é muito difícil, porque nem a pessoa do lado de dentro sabe? É tipo a questão assim de balão, que tem gente que acha excitante superfícies como balão. E eu sei que tu ouviu, se tu nunca ouviu isso, tu pode achar muito estranho, tu pode ficar tipo assim, não é possível. Não tem como uma coisa dessas acontecer, né? Tipo, porque a primeira vez que eu ouvi isso, eu era adolescente e eu pensei isso. Mas depois eu descobri que é real. E daí eu me liguei que de vez em quando, sem querer, querendo, eu tava podendo ser escroto pra alguém. Porque, tipo assim, de vez em quando tem alguém na volta de ti que tem um fetiche bem estranho. Só que essa pessoa não vai chegar falando, não vai chegar na roda, assim, sabe? Quando eu vou transar com uma pessoa que eu tenho conforto, eu gosto de fazer tal coisa. A pessoa não vai espalhar isso justamente por uma questão de vergonha. Então, tipo assim, porra, se a pessoa tem tesão por uma coisa que eu não tenho tesão, sabe? E eu não consigo compreender, tipo, realmente na minha cabeça eu penso, caralho, por que alguém teria tesão por sabe, por pé, ou por sentir dor, ou por beber água de uma jarrinha no chão, uma tigela, sabe? Ou por alguém que fica latindo enquanto transa, enfim. Cara, por várias coisas assim que eu tô indo pros bagulho mais bizarro, mas é justamente pra mostrar que, assim, olha as coisas que as pessoas podem achar excitantes, né? E no dia de hoje, no presente momento, a psicologia não enxerga esses fetiches como um problema, sabe? Não fala, tipo, não, se essa pessoa tem um fetiche por essa coisa que é dita como incomum, ela com certeza tá fodida mentalmente e isso é uma coisa que ela tem que tratar, sabe? Em outros momentos da história isso já aconteceu, mas hoje em dia a gente tá passando por um momento que não é visto assim, com exceção dessas coisas que eu já defini como parafilia. Então acho que já ficou bem assim. Eu queria ter falado desse assunto justamente antes de falar de pornografia, porque a pornografia lida muito com os fetiches, sabe? Mas não é como se a pornografia tivesse inventado os fetiches, entendeu? Esse é o grande ponto também, que na minha opinião, né, eu vou repetir isso no dia que eu falar sobre o programa de pornografia, entendeu? Mas é basicamente isso também, sabe? A ideia de que o ser humano começou a ter essas construções mais complexas, ou mais, assim, profundas até de sexualidade, só depois de inventar a pornografia meio que não se sustenta, sabe? É bem provável que esse lance de fetiches, de idealizações sexuais existiam há muito tempo e talvez eles foram mais bizarros do que a gente pode imaginar, sabe? Se hoje em dia a gente já julga pessoas que no século XXI têm condutas que a gente considera menos padrão de sexualidade, imagina o que as pessoas não faziam na cama há 1.500 anos atrás. Tu acha que as pessoas sempre tinham o mesmo jeito de transar que nem hoje em dia? Tu acha que, tipo assim, antes de inventar a internet, antes de inventar a pornografia, vocês acham que todo mundo transava vanilla? Vocês acham que não tinha ninguém utilizando de roleplay, de personalidades diferentes na hora de transar, de objetos diferentes na hora de transar, de práticas diferentes, que as pessoas tinham tesão por coisas que hoje em dia, tu pensa, mano, como é que alguém está excitado por causa de tal coisa? Porque como é que tal característica, ou tal comportamento, ou tal palavra, ou tal frase, ou tal cheiro, ou tal gosto, como é que tal coisa pode ser erótica para essa pessoa, sabe? Se até hoje em dia a gente olha para uma pessoa que vive na mesma sociedade que nós, na mesma cultura que nós, fala o mesmo idioma que nós, a gente olha para essa pessoa e ainda fala, é estranho o que essa pessoa considera atraente, erótico, sensual. Vocês acham que pessoas que viveram aqui há 500 anos atrás, há 1.000 anos atrás, há 1.500 anos atrás, em todos os lugares do globo, sociedades diferentes, civilizações diferentes, em condições diferentes de organização social, sabe? Sejam em tribos, em povos bárbaros, ou então em civilizações mesmo assim, sabe? Vocês acham que o sexo deles era idêntico, igual? A definição de erótico, a definição de fetiche dessas pessoas era igual às nossas, sabe? Vocês acham que o sexo no Egito, o sexo na Grécia, o sexo, sabe, no Império Mongol, sabe,
sexo dos maias, sexo dos astecas, sabe? Então, é sobre essas coisas assim que essa pluralidade, essa grande variação, sabe? Esse grande espectro de desejos sexuais e fetiches que vão de vários e vários níveis, que não falei, tudo isso funciona por espectro, a mais e menos, sabe? Então, né, com certeza que assim como hoje em dia nós consideramos essas três coisas como parafilia, historicamente, provavelmente isso acontecia bastante, que né, talvez só o lance da zoofilia, não, talvez só o lance da necrofilia que não, mas talvez práticas sexuais culturais específicas de certos povos também seria considerado parafilia por nossos padrões, sabe? Sabe, existiam alguns padrões sexuais, padrões de coisas eróticas em alguns lugares do mundo aí, que se tu soubesse o que aconteceu, tu ficaria, caralho, isso daí, além de nojento, é errado, sabe? E talvez esteja muito disso daí, né? Então, deixa eu ver aqui se eu vou querer encerrar esse programa agora, peraí. 43, quase 44. Acho que eu posso encerrar por aqui, eu podia puxar mais um assunto, mas já falei o suficiente, entendeu? E não sei se eu quero ficar mais me repetindo. Não, acho que eu vou encerrar por aqui, entendeu? Meio que dei uma abertura, sabe? Eu posso, a partir do tipo, coisas que eu não quiser me repetir no próximo programa sem contexto, eu vou levar para esse programa aqui, sabe? Então, isso aqui é só o meu ponto, assim, de partida, para vocês terem uma ideia de algumas coisas que eu tive que tentar entender para conseguir compreender a relação contemporânea com o lance de sexualidade, de fetichização, de pornografia também, sabe? Porque conforme tu vai vendo a origem desses termos e tudo mais, e tu vai vendo o quão diverso esse negócio de fetichização é hoje em dia, tu vai vendo que, caralho, fica muito difícil, fica bem assim, arriscado, sabe? Bater o martelo e, sabe, se achar o dono da razão. O que eu posso fazer realmente é trazer variáveis, sabe? É trazer pontos diferentes, pontos que se contradizem, inclusive, para mostrar que, olha só, então, quando tu leva em consideração a sexualidade humana, quando tu leva em consideração a variedade de sexualidade humana, quando tu leva de consideração esse lance de fetichização e as possibilidades que são praticamente infinitas, entendeu? Hoje em dia, eu particularmente não tenho qualquer coisa que eu duvidaria que pode ser erótico ou sexual para alguém, sabe? Acho que não tem nada que eu ficaria assim, não, isso não tem como isso daí ser erótico, sabe? Não tem como alguém se excitar em tal cenário, ou em tal ambiente, ou por tal situação, por tal pessoa. Porque, pô, se tu vai considerar o que eu já fiquei sabendo, sabe? De tudo que é considerado normal, entre aspas, em questão de fetiche, e também essas questões assim, de parafilia, se tu vê os extremos que as pessoas chegam para realizar os seus desejos sexuais, sabe? Tu vê que, bom, meio que não adianta tu querer fazer de conta que tem como tu falar, assim, não, as pessoas só gostam de tal coisa quando se fala de sexo, porque tu vai pera aí, como é que tu vai dizer isso se a gente já viu seres humanos que se relacionam com pessoas que não estão mais vivas, se relacionam com animais, se relacionam com bebês, que é aquela coisa de tu assim, mano, como é que funciona o processo cerebral, como é que o cérebro humano sequer consegue levar aquilo lá para algo sexual. E esses são os lados mais horríveis, né? Mas agora quando tu traz desse escopo menos horrível, traz só para os fetiches que a gente ainda aceita, a gente ainda tolera, tu ainda pensa, que estranho, sabe? Se eu pensar no meu íntimo as coisas que me deixam excitado, e eu pensar coisas que eu sei que outras pessoas gostam, eu já fico assim, eu não sei, tipo, eu não sei, isso daí, eu nunca passei por isso, mas quando eu penso eu passando por essas coisas, não é algo agradável, não é algo que eu penso assim, isso daí pra mim vai ser excitante, isso daí pra mim vai ser gostoso. E daí simplesmente tu vê que tu não é todo mundo, entendeu? Tu vê que tu não é todo mundo e tu tentar, tipo assim, não, eu vou delimitar o que é sexualmente aceitável, o que é sexualmente tolerável. Essas práticas podem ser bem vistas, essas práticas não podem. Olha, para começar sozinho, ninguém nunca vai poder fazer isso. O que a gente pode fazer é conversar, sabe? Nesse momento, eu não tenho nada dos fetiches que já não são problematizados que eu faço questão de tentar recriminar, sabe? Eu já disse que para mim alguns são mais difíceis de eu conseguir digerir, de eu conseguir compreender, mas quando eu digo isso é só para deixar, tipo, ser sincero com o fato de que para mim ainda é um negócio meio que um tabu que eu não tenho como posso dizer assim, racionalizar, entendeu? Mas ainda assim eu não quero recriminar, ainda assim eu não quero julgar, porque eu não tenho como te dizer que não é porque eu não entendo isso que eu sou obrigado a ser contra, sabe? Não é porque eu não tenho motivos para validar isso daí que eu sou obrigado a ser contra. Talvez eu tenha que simplesmente entender que eu não que certas coisas a gente ainda não entende, sabe? Certas coisas a gente ainda não compreende. Então, para mim, as coisas que hoje em dia a gente considera parafilia devem ser mantidas como parafilia. A gente tem que
perseguir, a gente tem que desincentivar, a gente tem que educar por que não tem, que a pessoa não tem que enxergar aquilo ali como uma opção, ela não tem que ver aquilo ali como uma possibilidade, a gente tem que conversar e debater por convicções assim, sociais e culturais. Só que agora todo o resto que já tá aí, cara, eu não tenho nada que eu possa dizer assim, não, vamos perseguir as pessoas que fetichizam pé, vamos perseguir as pessoas assim da comunidade BDSM, entendeu? Pessoas kink, em modo geral. Vamos ir atrás das pessoas kink, porque pessoas kink é sinal de que a pessoa não tem, assim, um caráter bom, uma índole boa, enfim, ou ela não tem, assim, uma cognição correta, sabe? Basicamente, entra naquela, só pra concluir, entendeu? Volta pra aquela ideia de que eu falei de persona sexual, sabe? Terapeutas e psicólogos nesse momento dizem, olha só, a tua versão que vai pra cama praticar sexo e a tua versão que vive o dia a dia não é exatamente a mesma coisa, e eu sendo honesto sobre mim, eu consigo pensar que não é a mesma coisa mesmo, sabe? Eu consigo pensar, não, é verdade, sabe? Realmente, talvez nós tenhamos avatares sexuais, sabe? Nós tenhamos avatares sexuais que realmente a psicologia tenta compreender, tenta estudar, mas nesse presente momento ainda não tem como tu validar ou invalidar, sabe? Simplesmente tu pode aceitar que bom, tem gente que acha coisas bem diferentes, sexuais, excitantes e tudo mais, né? E vamos ir conversando, gente, vamos debatendo. Quem quiser criticar alguma coisa, falar que não, tal coisa a gente tem que perseguir, traz os argumentos, traz os posicionamentos, mas, né, eu, no presente momento, apesar de ter várias coisas que eu não entendo, eu ainda não acho que eu sou apto para perseguir algo das coisas que estão aí no campo dos fetiches, digamos assim, sabe? Eu simplesmente digo que, olha, pra mim o sexo é um pouco mais básico, pra mim o sexo é mais vanilla, é mais baunilha, né, mas realmente a intenção dessa dissertação toda aqui era tratar sobre esse assunto assim com um pouco assim de honestidade, um pouco assim de sinceridade sobre o tema, mas não com caráter vexaminoso, persecutório, é só para saber que eu tenho noção de que existem esses temas, que eu tento me informar sobre eles e que para mim eles também são muito misteriosos, mas, né, como para muitas coisas que eu digo, não sou eu aqui do meu quarto que vou chegar à conclusão sobre os assuntos. Eu não tô aqui para dar resposta para vocês, eu tô aqui para lhes dar perguntas, sabe? Perguntas é a única coisa que eu posso oferecer para pessoas como vocês. Mas é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. Qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.